videoaula de hoje, a gente vai falar sobre doenças ocupacionais. Na videoaula de hoje, vamos falar sobre doenças ocupacionais. Quando nós falamos de doenças ocupacionais, é muito normal as pessoas acharem que a gente está falando do mesmo que doença do trabalho, mas tem uma pequena diferença de acordo à lei. Doenças ocupacionais, elas são causadas pela atividade que o trabalhador exerce. Já as doenças do trabalho, elas são causadas pelas condições do lugar onde o trabalhador exerce a sua função. E as doenças ocupacionais, elas estão sendo uma grande preocupação em todo o porte do país. A Segurança do Trabalho fez uma pesquisa entre 2012 e 2018 que relatou 5 milhões de casos, e desses 5 milhões, 16 mil resultaram em mortes. E vale lembrar que desses 5 milhões de casos teve tanto afastamento por doenças como acidentes. Também é importante frisar que, de acordo à lei, não é considerado nenhuma doença ocupacional, nem uma doença do trabalho, aquelas doenças de grupo etário, doenças degenerativas como Alzheimer e doenças endêmicas, que são resultantes do contato ou da exposição com a natureza do trabalho, como gripe, H1N1, malária e até tuberculose. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças ocupacionais que são cometidas diariamente no ambiente de trabalho de um brasileiro. Bom, as doenças ocupacionais podem ocorrer por situações decorrentes do dia a dia, que normalmente podem ser por falta de condições do ambiente de trabalho ou por falta de materiais no ambiente de trabalho, de ferramentas. Vou falar um pouquinho sobre algumas doenças que podem acontecer nesses ambientes de trabalho. Bom, o primeiro é o problema de visão, que podem acontecer com pessoas que trabalham em lugares de material de construção ou de madeireira, coisas do tipo, porque é nesses locais que normalmente eles não usam os equipamentos exatos, certos, que normalmente eles têm que usar os óculos e coisas do tipo, e às vezes por alguma situação do local ou da pessoa mesma não usam. E isso pode ocorrer com essas doenças ocupacionais, porque os olhos eles podem ser atingidos por lascas de madeira ou algum tipo de cimento, e isso faz danificar os olhos e criar essas doenças. E com isso a pessoa pode ter lesões ou mesmo alguma queimadura. E com isso a pessoa pode ter algum problema realmente preocupante na visão. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a asma, que ela pode acontecer em locais que é produção de algodão, borracharia ou também madeireira, pelo fato que o cheiro ser muito forte. Bom, e dependendo de quão forte for a asma da pessoa, ela pode ter até mesmo ser afastada do serviço. Bom, agora o último que eu vou falar é sobre a perda auditiva, que pode acontecer por ruído muito alto no ambiente de trabalho. Bom, a perda auditiva ocorre lentamente durante o tempo que ele vai começando a diminuir o volume que você escuta as coisas, de uma forma imperceptível. E por isso esses trabalhadores eles devem passar por diversos exames preventivos, para que assim consiga evitar esses danos com o trabalhador. Muitas pessoas acham que essa doença pode acontecer só em lugares de trabalho pesado, mas também pode acontecer em lojas de marca. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre os direitos do trabalhador no caso de doença ocupacional. O trabalhador, se for confirmada que a doença foi afetada no lugar de trabalho, né, no caso a saúde dele, for afetada na atividade dele de trabalho, ele vai ter direitos assegurados por leis. E agora eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro direito que a gente vai falar vai ser as despesas médicas. Assim que comprovada que a saúde do trabalhador foi afetada no local de trabalho, a empresa então vai ficar responsável pelo pagamento das despesas médicas. Bom, outro direito que o trabalhador vai ter vai ser o auxílio-doença, que vai ser quando o trabalhador ficar doente e precisar se afastar do local onde ele trabalha. E então, pelos primeiros 15 dias, o local de trabalho dele vai pagar o salário dele. Depois desses 15 dias, pela uma avaliação médica, o INSS, que é o Instituto Nacional de Seguro Social, vai começar a pagar o seu salário, o auxílio-doença. E só vai voltar a trabalhar o trabalhador quando houver outra avaliação médica disponibilizando o trabalhador a voltar às suas atividades normais. Bom, o trabalhador ele também vai ter direito ao auxílio-acidente, que vai ser quando o trabalhador ele vai sofrer alguma sequela no ambiente de trabalho dele, como perda de audição e perda de visão.
e ele pode ser reintegrado a trabalhar, só que em uma função diferente. E o INSS vai pagar 50% do salário dele. Bom, outro direito também são os danos morais, que vai ser quando vão pagar uma indenização para ele, caso ele tenha sofrido algum dano psicológico em virtude do trabalho. Danos estéticos, que vai ser a indenização paga também, mas dessa vez não vai ser por conta dos danos morais, e sim pelos danos estéticos, pelo trabalhador ter ficado com alguma cicatriz em virtude do trabalho. Bom, o trabalhador ele também pode receber uma pensão caso o local de trabalho dele tenha deixado ele parcialmente ou totalmente incapaz de fazer o seu serviço de trabalho. Então, ele vai ganhar uma pensão todo. Outro jeito também é a estabilidade provisória, que vai ser quando o trabalhador ele vai estar no auxílio-doença há mais de 12 meses e daí ele não pode ser despedido do seu emprego. A gente também conseguiu um relato de um conhecido nosso que passou por isso e agora a gente vai estar passando o áudio dele relatando tudo o que aconteceu com ele. Meu nome é Gladson, eu sou marceneiro. Em 2014 eu sofri um acidente no meu trabalho, cortei minha mão na serra, onde tive que ficar 4 meses parado. Tive que fazer cirurgia porque cortou o tendão. Depois, com o tempo, tive que fazer fisioterapia para voltar um pouco dos movimentos, mas mesmo assim ainda não voltou. Ainda tenho dificuldade para fechar minha mão. Aí eu fiquei 4 meses encostado, né? E quando terminou ali que eu fui cortado, aí eu fui no INSS para marcar uma perícia para me receber o percúrio. Como eu fiquei com deficiência na mão, aí marquei essa perícia, mas no INSS não deu certo. Daí tive que ir atrás de um advogado. Aí depois de 4 anos, daí deu certo, daí consegui receber o percúrio.